Fala galera, beleza? Aqui é o Cyber com mais um vídeo. Galera, é... saiu uma notícia aqui que eu achei muito interessante, algo que eu tava esperando já há muito tempo. É uma notícia sobre o FSR3, que seria aí o concorrente direto do DLSS3, só que da AMD. A AMD falou que ia lançar o FSR3 há muito tempo atrás e desde então não vimos nada falar sobre isso. Eu já achei que eles tinham desistido, já tinham enterrado isso daí e não ia sair mais nada. Mas aí hoje, para minha surpresa, além do lançamento da 4060 Ti, saiu aí notícias sobre o FSR3. E notícias assim, também um pouco assustadoras, mas ao mesmo tempo chocantes assim, né? Porque eu também não esperava que eu ia ouvir isso. Então a gente está aqui no WCC Tech, um dos sites que eu aconselho as pessoas a seguirem sobre tecnologia e hardware, além do videocards. E aqui saiu esse artigo falando do FSR3 e falando que o FSR3 poderia gerar até 4 frames interpolados. O que isso quer dizer? O DLSS3, para quem não sabe, ele gera o famoso frame falso, que está bem famoso aí, né? Os frames falsos que a NVIDIA está usando para ganhar performance. Que é o que? Entre um frame e outro, a sua placa de vídeo vai lá, né? A inteligência artificial e ela cria um frame que não faz parte do jogo, né? Para preencher aquele espaço no meio e aparentemente aumentar o seu FPS, deixar a imagem mais fluida. Ela dá uma sensação de fluidez maior. Então, entre um frame e outro, você coloca um frame falso, só que na velocidade, você está no FPS alto, você não consegue perceber esse frame falso, entendeu? Mas esse frame falso, ele tem problemas de imagem, assim, ele não é um frame perfeito, não é uma imagem perfeita, ele tem defeitos. Por isso que quando você está rodando um jogo num FPS muito alto, você não percebe. E é por isso que placas de entrada com DLSS 3 vão ter problemas, porque você sair de 90 a 100 FPS e ligar o DLSS 3 para ir para 120, 140, 160, você não vai perceber o frame falso. Você não vai. E a latência, o lag, também não vai aumentar muito. Vai aumentar, mas como já era baixo, vai aumentar um pouquinho e você não vai sentir. Só que se você tiver com uma plaquinha de entrada, né, tipo a 4060 Ti que saiu hoje, você ligar o DLSS 3 para sair de 40 FPS para 80, porque geralmente dobra, né, o DLSS 3, como o FPS base é muito baixo, você acaba tendo tempo de ver o frame falso. Então você vê aqueles erros bizarros, né, de imagem, que são os artefatos que o DLSS 3 produz, porque ele não constrói um frame perfeito, né? Ele tem problemas ali. E agora vem a AMD e está aqui, né? Tem um rumor que está dizendo que o FSR3 ele pode gerar até 4 frames falsos. Ele pode interpolar até 4 frames falsos. Então você imagina, assim, com um frame, você já tem problema às vezes, né? Dependendo de quanto FPS você está rodando, você consegue ver o problema. Você imagina com 4 frames falsos no meio. Você vai. Assim, eu duvido que a qualidade de imagem fique boa e que ninguém, e você não consiga perceber esses frames. Duvido. Então, a não ser que a AMD tenha alguma magia negra aí no meio, né, para conseguir de alguma forma disfarçar os problemas desses frames gerados, não tem como isso dar certo, entendeu? Só que o que acontece? Se interpolando um frame falso, o DLSS 3 consegue dobrar o FPS. Geralmente você liga o DLSS 3 e você vai, sei lá, de 70 para 140. Você imagina se você interpolar 4. Então, provavelmente quando isso lançar, a AMD ela vai falar que ela está triplicando, que ela está quadruplicando a performance, né? Que você consegue sair de 60 FPS e você consegue ir para 240 com o FSR3. Então, o que eu acho? Eu acho que assim, pode ser que exista, pode ser que exista um desespero da AMD. Por quê? Porque a AMD não está conseguindo nessa geração
ela não está conseguindo vencer a nível de hardware a NVIDIA, né? Todas as placas da NVIDIA que lançaram são superiores às placas da AMD. A 4090, a 4080 são placas superiores a 7900, XTX e XT. Tanto que até agora a AMD não anunciou, não lançou oficialmente, por exemplo, uma 7800 XT ou uma 7700. Ela está indo direto pro low tier. Ela vai lançar a 7600 primeiro, para ela conseguir competir ali no segmento de entrada com a NVIDIA. Então ela está ali planejando agora lançar a 7600 por menos de $300, né? Mas no segmento mais high-end e mid até, ela não está conseguindo competir. As placas delas não são tão eficientes e não são tão rápidas quanto as placas high-end da NVIDIA. Então a impressão que fica aparecendo é que agora eles vão inventar o FSR 3 para triplicar a sua performance, para quadruplicar a sua performance e aí justificar que as placas deles são melhores, né? Mas isso é uma coisa assim, tem um lado bom, vamos dizer assim, porque pelo que diz aqui, o FSR 3 ele vai funcionar, ele não vai ser uma tecnologia exclusiva AMD. Assim como o FSR pode ser usado numa placa NVIDIA, o FSR 3 também vai poder ser usado numa placa NVIDIA, numa placa da Intel. Vamos ver como que isso vai sair. Então a gente tem que esperar para ver. Mas, assim, só para não falar que a gente só fala mal da AMD aqui nesse vídeo, tem uma parte boa disso aqui, uma parte que pode salvar um pouco, que é o FSR 3, eles estão dizendo que eles podem interpolar até 4 frames, mas diz que isso é customizável. Então, assim, você pode escolher quantos frames falsos você quer interpolar. Se você quer interpolar 1, se você quer interpolar 2, 3 ou 4, entendeu? Se você interpolar 1, aí seria o equivalente ao DLSS 3. Então, se interpolar 4 frames for uma merda e deixar a imagem toda cheia de artefatos, então ninguém vai usar isso, vai usar um frame só e pronto, entendeu? Então, é bom que a coisa tenha esse nível de customização. Eu não sei se isso vai ser na parte dos devs ou se isso vai ser o usuário, né? Então vai ter lá no jogo, né? Por exemplo, você está num jogo que tem o FSR 3, você vai apertar para habilitar e aí vai ter uma barrinha para você escolher quantos frames você quer interpolar, 1, 2, 3 ou 4. Pode ser, né? E aí você vê o que fica menos pior ali e que te dá uma performance, um boost melhor. E não só problemas de imagem, né? Você imagina o lag, né? O acréscimo de latência se você interpolar 4 frames, né? Então, eu vou deixar na descrição desse vídeo esse artigo aqui, para quem quiser ler, sobre o FSR 3. Mas é basicamente aí o que eu falei para vocês. Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Não esqueçam aí de dar o like, se inscrever se vocês gostaram do vídeo. E eu vejo vocês numa próxima. Falou!